Vamos pensar num mundo onde cada passo é vigiado, onde a verdade é flexível e o passado pode ser reescrito num piscar de olhos. Essa descrição soa familiar demais, não é? Pois é. Em 1949, George Orwell publicou 1984, um livro que se tornou um alerta atemporal. E hoje a gente vai mergulhar fundo para ver se o aviso de Orwell não era bem uma previsão, mas sim um diagnóstico da nossa época. Essa é a imagem, o pesadelo que Orwell deixou pra gente. Uma visão brutal de opressão total. E é a partir daqui, dessa imagem forte, que a gente vai começar a entender as formas de controle que talvez existam hoje de um jeito bem mais invisível. E aqui tá a grande questão, né? A gente achou que as democracias tinham vencido os regimes totalitários do século XX. Mas e se aquelas ameaças que o Orwell descreveu só evoluíram? Se tornaram mais sutis, talvez até mais entranhadas no nosso dia a dia? Para a gente entender o presente, primeiro a gente precisa dar uma olhada nesse futuro que o Orwell imaginou. Vamos analisar as ferramentas de controle que ele descreveu, porque talvez sejam as mesmas que estão em uso hoje, só que de um jeito que a gente nem percebe. No mundo de 1984, o partido se mantinha no poder usando um sistema bem amarrado. Tinha a teletela, que via tudo, a história era reescrita para servir aos interesses do momento, a própria língua era enxugada para limitar o pensamento, a realidade em si era o que o partido dizia que era e, claro, sempre tinha um inimigo externo para manter todo mundo com medo e unido à força. Essa ideia da novilíngua é ao mesmo tempo fascinante e bem assustadora. O partido sacou que toda a ação começa com uma ideia, e toda ideia precisa de palavras. Então, se você elimina ou distorce as palavras, o próprio pensamento fica sufocado. Menos palavras significa menos chance de ter ideias complexas, ou pior para eles, ideias rebeldes. E isso leva a gente para o duplo pensar, que talvez seja o conceito mais perturbador de todos. É a capacidade de acreditar que preto é branco e mais, de esquecer que um dia você pensou o contrário. A realidade objetiva não importa mais. A única verdade é a que o partido diz que é, naquele momento. Se o partido fala que 2 mais 2 são 5, então são 5. Ok, agora vamos sair um pouco da ficção e pular para um exemplo bem concreto do nosso tempo. Um anúncio político que acabou gerando duas narrativas completamente diferentes. O evento em si foi bem simples. Uma nova política foi anunciada para o público, mas não pelos canais de sempre. Foi direto nas redes sociais, como é super comum hoje em dia. E no centro de tudo isso, estava esse número aqui, 100%. Um número redondo, feito para causar o máximo de impacto possível. Esse número significava uma nova tarifa de 100% sobre tudo que viesse da China, ou seja, era um aumento gigantesco nas tensões comerciais. O cronograma parecia claro. O anúncio foi no dia 10 de outubro, para valer a partir de 1º de novembro. Mas tinha um detalhe importante. Podia acontecer ou antes, o que adicionava ali um baita elemento de imprevisibilidade. É bem aqui que a coisa fica interessante. Um único evento se quebra em duas realidades completamente diferentes. O mesmo fato deu origem a dois universos de notícias que não se conversavam. Olha só a diferença. De um lado, uma manchete direta, factual. Do outro, uma descrição que soa como o fim do mundo. Isso aqui não é só uma diferença de opinião, não. É construção de realidades paralelas a partir da mesma coisa. Como pode? A narrativa crítica não só discordou da política, ela pintou um cenário de caos total, usando uma linguagem super exagerada. Coisas como uma queda de 1000% nos preços dos remédios, que é matematicamente impossível, e demissões orientadas para os democratas. Tudo isso foi usado para construir essa realidade. Agora, vamos juntar as peças. Como é que essas narrativas de hoje se parecem, ou não, com aquelas ferramentas de controle que o Orwell descreveu há mais de 70 anos? A conexão fica muito clara quando a gente olha de perto. A história da redução de 1000% nos preços, isso é puro 2 mais 2 são 5, uma realidade alterada. A China é colocada no papel do inimigo externo, cuja desgraça moral justifica qualquer ação. E frases como orientadas para os democratas funcionam como uma espécie de novilíngua, simplificando tudo em slogans políticos. Essa frase do Orwell nunca fez tanto sentido. A briga para ver qual narrativa vence no presente é, no fundo, uma briga para controlar não só o futuro, mas também o nosso entendimento do que acabou de acontecer. O ponto principal é esse. Se os ecos de Orwell estão por aí, como eles se parecem hoje? A forma de controle realmente mudou tanto assim? O mundo de Orwell era brutal, direto.
O medo de ser torturado no Ministério do Amor, de virar uma impessoa, de ser apagado da história, esse era o principal instrumento do partido. Hoje, a dinâmica é outra. Ninguém nos obriga a carregar um aparelho que rastreia a gente no bolso. Nós fazemos isso de bom grado, por conveniência. A gente troca nossos dados por serviços, nossa privacidade por praticidade. O controle ficou menos violento e muito mais sedutor. E isso nos traz de volta à pergunta do começo e àquela imagem aterrorizante do Orwell. Será que é essa imagem que define o nosso futuro? Ou será que a imagem foi atualizada? Talvez a distopia moderna não seja de dor, mas de distração. Um mundo onde o controle não é imposto pela força, mas aceito em troca de conforto, onde a nossa raiva é canalizada para ciclos de notícias que duram 24 horas e depois somem. A verdadeira questão é, se a gente está amando a nossa própria pressão, como é que a gente sequer começa a lutar contra ela?